Bem-vindo, internauta, este é o Super FC pelo Mundo. No programa de hoje falaremos sobre Liga dos Campeões, Liga Europa, Supercopa da Espanha, uma rapidinha ali na Bundesliga, além, claro, do mercadão da bola. A meu lado, ele, Menino Pazini. Tudo bom, Gabriel? Tudo bom, Fernando? Tudo bom, amigo internauta? Então, amigo internauta, vamos começar pelo principal, UEFA Champions League. Pazini, começando então pelo bate-bola, pelos playoffs. Vamos lá. Vamos lá então, resultados na tela, começando com Celtic 3-0 em cima do Shakhtar, Pazini. Samaras foi o grande nome do jogo, um gol e uma assistência. Celtic vai para a fase de grupos como esperado. O Shakhtar fez a melhor campanha da história de um time do Cazaquistão na Champions League. É grande coisa, né? Zenit 4-2 contra o Passos de Ferreira. Zenit, como esperado, avança a fase de grupos. Vitória Plizen 1-0 do Maribor. O Viktoria Pilsen é um time que participa mais vezes da Champions League do que o Maribor, como esperado, está na fase de grupos também. Real Sociedade despachando o Lyon, Pazini. 4-0 no agregado, Vela, atacante mexicano, marcou 2 gols. O bom time da Real Sociedade está na fase de grupos, Lyon vai para a Liga Europa. Quem esperava um jogo difícil, Milan 3-0 em cima do PSV. Jogo muito bom, Kevin Prince Boateng marcou 2 dos 3 gols do Milan, mas vai para o Schalke 04, a gente vai falar disso mais adiante, vai fazer falta para a equipe do Milan. Barcelona, fácil. Barcelona 2-0 para cima do Ludogorets, 6-2 no agregado, mostra toda a força para a Champions League. Legia Varsóvia 2-2 contra o Bucareste. Classificação emocionante dos romenos, inesperado pelo bom resultado dos poloneses fora de casa, mas o Steaua Bucareste, com mais tradição, vai para a fase de grupos. PAOK complicando, mas deu Schalke, Pazini. Após o Schalke decepcionar em casa, 1-1, conseguiu a vitória no último minuto com Zalai, substituto do Huntelaar, que marcou 2 gols. O bom time do Schalke começa mal a temporada, mas está na fase de grupos também. Para encerrar, então, Arsenal 2-0 contra o Fenerbahçe. Os Gunners avançam mais uma vez à fase de grupos, como tem sido recorrente. O Fenerbahçe decepcionou nas 2 partidas e tem uma má notícia: punido pelo UEFA, não joga competições europeias nos próximos 2 anos. Então vamos continuando na Liga Europa. Liga Europa não, Champions League, porque agora tivemos sorteios já definidos os grupos, né, Pazini? Isso finalmente. Mesmo. Até que enfim. Vamos então rapidinho. Grupo A, Pazini, tivemos, manda na tela aí já os 4 times, porque tem Manchester United, Shakhtar Donetsk, Bayer Leverkusen e Real Sociedade. Pazini, quem são os principais? O principal é o Manchester United, tem mais camisa, mais time, grandes jogadores, é o favorito do grupo. Mas o Shakhtar Donetsk, a equipe da Real Sociedade e também o Bayer Leverkusen podem complicar para os Red Devils e brigam ali de forma igual pela segunda vaga. São times equivalentes, com bons jogadores e todos com bons com um bom meio-campo e também com um bom ataque. O único time que fica um pouquinho atrás é a Real Sociedade, não está muito acostumado com a Champions League e não tem uma grande defesa. Mas é um bom time também, os 3 brigam pela segunda vaga. Isso mesmo. Já vai o grupo B na tela aí também, porque temos Real Madrid, Juventus, Galatasaray e o Copenhague, Pazini. Quem é o principal? E vai lá. Real Madrid e Juventus têm os 2 melhores times. O Real Madrid, na minha opinião, com um elenco um pouco melhor que o da Juventus, apesar do baita elenco que tem a equipe da Juve. O Real e a Juventus são favoritos não só para levarem as vagas desse grupo para as oitavas de final, são favoritos ao título da Champions League também. Mas o Galatasaray tem um time bem ajeitadinho, apesar ali do Muslera, que é instável no gol, de uma defesa fraca. O meio-campo e ataque é muito forte, principalmente ali por Drogba, Sneijder e Burak Yilmaz. É um time bem interessante, no mínimo para pegar a 3ª posição da Liga Europa e podendo ali ameaçar Juventus e Real Madrid. O Copenhague vai ser o saco de pancadas do grupo, é um time muito abaixo dos outros 3. No grupo C, apesar da minha torcida, PSG pegou um grupo bem facinho, já joga na tela aí, porque teremos Benfica, PSG, Olympiacos e Anderlecht. Fácil pro PSG, né, Pazini? Fácil PSG, muito mais time do que os outros do grupo. A equipe do Benfica deve ficar com a segunda vaga, os outros 2 times brigam pela vaga na Liga Europa. Agora o grupo D já também joga na tela, porque teremos Bayern de Munique, CSKA, Manchester City e o Vitória, que vai ser o saco de pancadas. Vitória Pilsen tem tudo para ser o saco de pancadas do grupo. O Bayern de Munique é um dos favoritos ao título da Champions League, também tem tudo para passar. E o Manchester City com o Manuel Pellegrini como novo treinador, alguns bons reforços, um futebol que a gente já comentou aqui, mais ofensivo, vistoso e veloz do que nas últimas temporadas, tem tudo para levar a segunda vaga. Mas o CSKA, que é o favorito para pegar a vaga na Liga Europa, o 3º lugar, pode complicar para o Manchester City. Tem um time bem ajeitadinho, Ronda de Zagoev no meio-campo, o Vitinho chegando, que vai ser uma boa também, além de um bom ataque com o Dubiá e com o Musa. Pode surpreender a equipe russa, como já surpreendeu outras vezes na Champions League. É isso mesmo, e a torcida minha do Pazini
Pazini, deu certo, o Barcelona tá no grupo que dá para classificar, né, Pazini? Dá sim. Grupo é na tela porque temos Chelsea, Schalke 04, Barcelona e Steaua Bucareste, Pazini. O Chelsea é o grande favorito, o Mourinho deve ter levantado as mãos para os céus agradecendo esse grupo. Chelsea muito acima dos outros e é também um dos favoritos ao título da Champions League que sempre tem vários candidatos. O segundo favorito, o segundo melhor time da chave é o Schalke 04, tem uma equipe muito boa em todas as posições, mas tem o detalhe, começa mal a temporada. O Basel começa bem, vai para a fase de grupos, já surpreendeu na Champions League, vale lembrar que 2 temporadas atrás eliminou o Manchester United na fase de grupos, muito mais time do que esse Schalke 04, e na última temporada chegou nas semifinais da Liga Europa, quando foi eliminado pelo próprio Chelsea. E tem um bom time, tem condições de surpreender e eliminar o Schalke 04. O panorama desse grupo é o Chelsea passando, Schalke e Basel brigando pela segunda vaga. Agora grupo F, um dos grupos mais difíceis. Joga na tela aí que você vai entender, o Pazini te explica qualquer coisa. Temos Arsenal, Olympique de Marseille, Borussia Dortmund e Napoli, bem difícil, né, Pazini? Um grupo bem interessante, com detalhe, 2 temporadas atrás, Arsenal, Olympique de Marseille, Borussia Dortmund e Olympiacos formaram um grupo da Champions League. Agora é praticamente o mesmo grupo, a diferença é que o Napoli entra na vaga do Olympiacos. Naquela vez o Arsenal e o Olympique de Marseille passaram. Dessa vez os dois têm tudo para não passar. Tem boas equipes, mais camisa, mas o Borussia Dortmund tem o melhor time do grupo, entra como um dos candidatos à Champions League, foi finalista na última edição contra o Bayern de Munique, e o Napoli perdeu o Cavani, mas se reforçou muito bem, já comentamos muitas vezes, inclusive, tem um baita time com um elenco muito interessante também. É o segundo melhor time do grupo. Borussia Dortmund e Napoli tem tudo para passar e Arsenal e Olympique de Marseille para brigar pela Liga Europa. Mas como todos são bons times, a gente pode ter uma surpresa, algo saindo desse panorama. É o grupo mais equilibrado da competição, sem sombra de dúvidas. Agora já joga o grupo G na tela, porque esse eu achei meio fraquinho. Temos Porto, Atlético de Madrid, Zenit e Áustria Viena. Eu que estou sendo muito pessimista, Pazini, é fraco mesmo. Estou sendo mais pessimista. São bons times, não são grandes times, favoritos ao título, mas são times que se equivalem. Pode até ser mais disputado esse grupo G do que o grupo F do Borussia Dortmund. O Porto tem a hegemonia no futebol português, atual tricampeão, ganhou 9 das últimas 11 edições do campeonato, tem feito boas campanhas na Champions League, foi campeão em 2004 e tem um time bem interessante, jovem, com jogadores de futuro e com um técnico jovem, Paulo Fonseca, que tem só 40 anos, vem credenciado de uma boa temporada passada no Paços Ferreira e um bom começo de temporada pelo Porto. O Zenit do brasileiro Hulk tem a base da seleção russa, um bom time, e o Atlético de Madrid é a terceira força do futebol espanhol, está abaixo só do Barça e do Real, tem um time muito bom em todas as posições, principalmente no meio-campo. Esses 3 times são muito bons, podem fazer boas campanhas na Champions League e brigam pelas 2 vagas, não dá para ter um panorama aí por conta do nivelamento dos 3 times, que é bem parecido. Isso mesmo, Pazini sempre otimista, e agora, pelo menos para mim, o grupo mais difícil dessa Champions League, o grupo H, porque tem ele, Barcelona, joga na tela aí, teremos Barcelona, como eu já falei, Milan, Ajax e o Celtic do Pazini. Mais uma vez, né, Pazini? Seu Celtic caiu no grupo quase impossível. Praticamente impossível o Celtic passar. O Lennon, técnico da equipe, teve uma reação assim na hora que viu o sorteio. E teve mesmo. E é um sorteio muito complicado. É o grupo dos campeões e o grupo dos reencontros. Nesse grupo, o Milan tem 7 títulos, o Barcelona tem 4, o Ajax tem 4 e o Celtic tem 1. 16 títulos em uma chave da Champions League. E os reencontros porque o Barcelona e o Milan, que são inegavelmente os favoritos, os melhores times e de mais camisa, se encontram pela 4ª vez seguida na Champions League. E em todas o Barcelona levou a melhor. O Milan só venceu um jogo na temporada passada nas oitavas de final, mas o Barcelona, depois com aquele 4-0 sensacional, foi para as quartas de final. A equipe do Ajax e do Celtic brigam pela 3ª vaga, mas podem ali, quem sabe, dependendo de arrancar um empate fora de casa, vencer o jogo em casa contra o Milan, até brigar contra o Milan pela 2ª vaga. Vale lembrar que na última temporada o Celtic, por exemplo, venceu a equipe do Barcelona em seus domínios. Aquele 2-1 heróico, o Barcelona chutando quase 30 bolas no gol, 89% de posse de bola, o Celtic conseguiu vencer e avançou junto com o Barça para a fase final da Champions League. Não custa sonhar, né, Pazini? Não custa sonhar. Agora, continuando no melhor da Europa, do top, vamos agora para os jogadores. Ribéry, Pazini, foi eleito o melhor. Justo mesmo? Messi e Cristiano Ronaldo, para lembrar, perdeu. Pois é, o Ribéry desbancando os 2 melhores do mundo e foi justo. O Messi é o melhor jogador do mundo, mas na última temporada, apesar de muita genialidade, grandes gols, não foi ele, foi o Ribéry. O Ribéry foi o cara do Bayern de Munique que levou tudo na temporada. Ganhou a Copa
da Alemanha, ganhou o campeonato alemão, ganhou o UEFA Champions League e foi vital em todos esses títulos. Foi o grande jogador do Bayern de Munique, o grande jogador da temporada, um prêmio mais do que justo para o meio-campista francês. Agora vamos para a Série B da Europa, é isso mesmo, Liga Europa, como a gente gosta de chamar aqui. Vamos aos resultados do playoff, Pazini, bate bola também. Vamos lá. Beleza? Começando então na tela, porque tivemos algumas zebras, né, Pazini? Começando com o Spartak de Moscou sendo eliminado pelo St. Gallen. St. Gallen que fez 5-3 no agregado, o Spartak Moscou não conseguiu vencer um jogo grande zebra. Esbjerg, muito estranho esse nome, Saint-Étienne sendo eliminado por essa coisa aí, Pazini. O Esbjerg da Noruega fez 5-3 no agregado no Saint-Étienne e aí foi eliminado o maior campeão do futebol francês. Agora um da Romênia passando pela Obraga, 2-0 Panduri. O Braga conseguiu uma coisa muito difícil, ganhou fora de casa e perdeu a vantagem em casa, sendo eliminado pelo modesto Panduri da Romênia. Agora, saindo a zebra da Croácia, Stuttgart 2-2. O Stuttgart está numa draga que é impressionante, né? Perdeu no último minuto essa vaga aos 49 minutos do segundo tempo. É um castigo por todos os erros que a gente vem comentando desde a última temporada. Agora, a outra zebra veio da República Tcheca, Udinese saindo, Pazini. O Slovan Liberec conseguiu eliminar a Udinese. Esse resultado para deixar o Di Natale bem triste, uma grande zebra também. Agora, Liga Europa, a gente não vai falar cada grupo, obviamente. 900 milhões de grupos. Se quiser saber mais, acesse www.superfc.com.br. Lá tem detalhado cada grupo, bonitinho, mas a gente vai falar só do grupo A, porque joga na tela, você vai ver que grupo bacana, porque teremos Valência, Swansea, Kuban da Rússia e o St. Gallen da Suíça, Pazini, e esse é o melhor grupo, né? É o melhor grupo por conta de algumas situações interessantes, né? O St. Gallen eliminou o Spartak Moscou, que é um dos grandes times da Rússia, enquanto o Kuban é uma das surpresas do futebol russo. Esse confronto aí de zebras nesse grupo e também dos favoritos. O Valência tem um grande time, é um dos favoritos na Liga Europa. E o Swansea City, a gente vem comentando aqui também recorrentemente, tem um time bem interessante, dependendo ali de se levar a sério, não aparecer um grande time na próxima fase da Liga Europa. Tem time também para tentar faturar o torneio. É isso mesmo, então vamos para a Espanha agora, porque tivemos Supercopa da Espanha. Adivinha quem foi campeão? Isso mesmo, o Barcelona, mas mais difícil do que era esperado, né, Pazini? Muito mais. Resultado na tela aí primeiro, o 0-0 de Barcelona e Atlético de Madrid lá no Camp Nou. 0-0 que deu o título ao Barcelona por causa do 1-1 fora de casa, né, Pazini? Vai lá. Exatamente. Aí nisso, aquele gol do Neymar lá no Vicente Calderón acabou sendo o gol do título do Barcelona, né? Por conta do gol fora de casa, o Neymar marca o gol do primeiro título do Barcelona na temporada. O Neymar sendo titular nessa partida, no 0-0 no Camp Nou, jogando junto com o Messi desde o começo. Os dois ainda não se encontraram muito juntos, jogaram um pouco distantes, não criaram muitas jogadas combinadas, precisam de mais tempo e de mais entrosamento para poderem fazer aquela dupla que todo mundo está esperando. O detalhe também do Barcelona jogando bem abaixo do que pode, não conseguindo ser muito agressivo, criando poucas oportunidades, apesar de ter durante muito tempo a posse de bola. E o Atlético de Madrid jogando muito bem, provando mais uma vez que tem um baita time, muito bom em todas as posições, segurou o Barcelona, foi perigoso nos contra-ataques, mas acabou não conseguindo fazer o gol salvador. No final das contas, título merecido do Barcelona, porque buscou mais o jogo. O Atlético de Madrid fez o que tinha que fazer, mas o Barcelona buscou mais o jogo, sai com o título, é o 11º maior campeão da história da Supercopa da Espanha. Exatamente, Barcelona campeão para variar. E agora vamos para a Bundesliga, uma rapidinha, porque tivemos um resultado só. Bota na tela aí, Bayern de Munique empatou fora de casa com o Freiburg. Pazini, qual é o destaque dessa partida? O destaque é para o Bayern de Munique decepcionando, né? Muita gente comenta, foi o time misto do Bayern de Munique, mas é um time misto do Bayern de Munique que teve um meio-campo com Schweinsteiger, Götze, Toni Kroos, Thomas Müller e com Shaqiri. É um time misto muito forte, né? Muito mais forte do que o time do Freiburg, que perdeu todo mundo, não repôs, e é uma equipe mediana para essa temporada do futebol alemão. O Bayern de Munique decepcionou mais uma vez, não fez um grande jogo. Também teve mais tempo de posse de bola, assim como o Barcelona contra o Atlético de Madrid, só que conseguiu criar. Só que o detalhe é que levou muito contra-ataque perigoso. O Neuer teve que fazer 3 defesas muito boas ao longo da partida e o Freiburg saiu com um empate que poderia até ter sido vitória se tivesse aproveitado as suas oportunidades. O Bayern de Munique que teve ainda mais uma má notícia, que foi Schweinsteiger, se lesionou, fica um tempo fora. Thiago Alcântara e Javi Martinez já contundidos também. Então o Bayern de Munique vai ter problemas aí no meio de campo, deve ter que improvisar o Kirchhoff, que é um zagueiro
na posição. Mas não dá para crucificar o Guardiola também, começo de temporada, o time se adaptando, ele também. A gente vem comentando que algumas coisas já dá para perceber que o Guardiola está ajeitando e o time também, mas é muito início de temporada ainda, demanda mais um tempinho ali de adaptação. É isso mesmo. E agora vamos para o mercadão da bola, isso mesmo, últimos dias de janela aberta. Pazzini começando com Eto'o indo para o Chelsea. A gente já dava a saída dele clara, isso é óbvio, do Anzi, mas uma temporada só. Uma temporada só, curtinho, né? Até pela idade e também para ver se vai dar certo. É uma transferência muito boa para todo mundo. O Ange, o bilionário, cansou do brinquedo, deixou todo mundo ir embora. A equipe do Chelsea investe no Eto'o, que é o atacante que chega para preencher a vaga que faltava. O Chelsea vinha com o problema de não ter um grande centroavante rendendo tudo que pode. O Eto'o chega para tomar conta da posição e chega num time que está todo prontinho. A defesa muito boa, check no gol, meio campo sensacional, com grandes jogadores, tem tudo para dar muito certo. E o Eto'o que já trabalhou e deu muito certo com o José Mourinho na Inter de Milão, quando foi campeão do campeonato italiano, da Liga dos Campeões, sendo um dos destaques do time. Tem tudo para dar certo essa parceria de novo. É isso mesmo, Mourinho feliz, né, Pazzini? Muito feliz. Muito feliz. E agora Kevin Prince Boateng, depois de marcar 2 no PSV, depois me corrija se eu estiver errado, Pazzini foi para o Schalke. Marcou os 2 gols mesmo e é uma transferência que vai fazer falta para o Milan. É muito bom jogador, contratado pelo Schalke 04 ali por 10 milhões de euros, 3 anos de contrato. É uma transferência que deixa o meio-campo do Schalke 04 ainda melhor, com mais opções. Tem Draxler, tem Farfan, agora o Maier e Goretzka para reserva, com Telai e Zalai lá na frente. É um time muito bom. Começa a temporada mal, mas tem boas perspectivas para o campeonato alemão e para a Champions League também. E para o Milan, essa transferência pode significar a chegada do Kaká. O Galliani, no começo da temporada, no começo da abertura da janela, melhor dizendo, comentou que para o Milan contratar grandes jogadores, ia ter que sair gente. Sai o Kevin Prince Boateng, deve vir o Kaká. Não é o ideal, o melhor seria reforçar o elenco, ter mais opções, mas aí o fator financeiro pesou para a equipe do Milan. Agora, na Itália, a Juventus deixou sair o Matri, que foi para o Milan. Pazzini, e a torcida parece que não gostou muito, né? A torcida não gostou muito, a torcida do Milan não estava querendo muito o Matri não, mas ele chega para reforçar o time. E muito caro, né? 12 milhões de euros a transferência do Matri da Juventus para a equipe do Milan. E o Matri sai da reserva da Juventus para ir para a reserva do Milan. Ele não vai entrar na vaga do Balotelli, não vai entrar na vaga do Shaarawy, vai brigar com o Pazzini pelo posto de terceiro reserva do time. Mas é aquela história, né? Na Juventus ele era a quinta opção para o ataque, no Milan ele vai ser a terceira, a quarta, vai jogar mais tempo do que jogaria na equipe da Juve. Isso mesmo, agora falando da transferência Fiorentina e Roma, vai lá, Pazzini. Pois é, a equipe da Fiorentina negociou o Lagic, que foi para Roma, 11 milhões de euros, 4 anos de contrato, uma excelente contratação da Roma, jogador que chega para ser titular, muito bom de bola, e a Fiorentina perde o Monome, mas tem muitas opções para o meio-campo e para o ataque, não vai fazer tanta falta assim o Lagic. A equipe da Roma, em contrapartida, vendeu o Lamela para o Tottenham, 30 milhões de euros. A Roma que é impressionante, né? Nessa janela de transferências com jogadores vendidos, a Roma tem aí 50 milhões em caixa, mas não contrata um grande jogador para resolver. O Lamela vai fazer falta, era um meio-campo importantíssimo na equipe e chega no Tottenham para ser titular, formar um meio-campo sensacional com o Paulinho, com o Dembélé, com o Holtby, Sigurdsson. Tottenham com um time bem interessante para essa temporada. O Lamela é muito bom jogador no meio argentino. Agora, e o Mônaco apostando num jovem francês do Sevilha, Pazzini, vai lá. Kondogbia, 20 anos, 20 milhões de euros. A gente comentou dele aqui no Mundial da FIFA Sub-20, que a França foi campeã. É muito bom jogador, uma aposta boa do Mônaco, que agora vai ter um meio-campo bem interessante. Tulalan, Kondogbia, James Rodrigues, João Moutinho, Falcão na frente. Tá desenhando um time bem bacana aí o Mônaco. Para fechar, Pazzini, rapidinho, o Norwich contratou um veterano, mas que deve dar certo. Elmander, sueco, chega no time para formar uma dupla de ataque com o Van Wolfswinkel, tem também o Becchio e o Snodgrass no meio-campo. É um time interessante esse do Norwich, está montando um time bem ajeitadinho. É o Elmander que sai do Galatasaray, estava sem espaço lá no campo de ataque com o Drogba e com o Burak Yilmaz, chega para ser titular num time que vai aproveitá-lo muito bem. E essas várias informações do Pazzini, obviamente, agradeço a participação do menino. Muito obrigado, Pazzini. Obrigado, Fernando. Obrigado, amigo internauta. E como sempre, acesse o www.superfc.com.br e assista a vasta programação da Web TV do Tempo, como o Revista Super TV, isso mesmo. Estou esperando o convite, hein, galera? Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.